Gente, eu quero mostrar para vocês que eu estou de máscara. Eu vou tirar a máscara para fazer a gravação. A pessoa que está me gravando, que é a Ilaninha, está a 2 metros de distância de mim. A sala está com as janelas abertas. É importante a gente falar isso porque a única proteção que nós temos atualmente, a vacina chegou, mas não chegou até nós, é o uso da máscara. E as pessoas estão deixando de usar a máscara. Isso é muito importante frisar para vocês. Tá certo? Bom, mas para gravar eu vou tirar a máscara, porque senão vocês não vão conseguir me entender. Gente, a literatura, ela está presente na nossa vida. No ensino fundamental também está, mas a gente não sistematiza a literatura como agora nós vamos sistematizar no ensino médio. O que eu quero dizer com sistematizar? Nós vamos estudar escolas literárias, nós vamos dividir. É importante que vocês tenham isso em mente, tá? E para a gente começar a falar sobre história, sobre literatura, eu vou pedir uma participação especial de uma professora sensacional que eu tenho certeza que vocês adoram e que vai motivar vocês nessa aula. Eu vou botar minha máscara para a professora poder entrar aqui em cena. Adivinha quem é a pessoa? Adivinha, gente? Olá, pessoal, tudo bem? Tirei a minha máscara também, a Valéria se afastou. E o que a gente quer fazer hoje nessa integração literatura e história? Eu vou simplesmente fazer para vocês aqui uma resenha da importância do contexto histórico dentro da literatura. Então, quando vocês estiverem estudando literatura, vocês vão pensar o tempo inteiro: mas por que eu estou estudando tanta história? Por que parece até aula de história ao invés de ser aula de literatura? Mas não é isso. É porque a literatura, ela está intimamente ligada ao contexto histórico, ou seja, a questão do contexto econômico, cultural, político e social. Então, tudo isso faz parte da literatura. Então, quando o autor literário, ele escreve, ele está retratando aquilo que está acontecendo naquele exato momento, ou seja, o que está acontecendo naquele período em que ele viveu. Mas ele vai retratar de uma forma real, através de uma escrita totalmente realista? Não. Ele vai, através de uma realidade artística, que a gente chama de supra-real, uma realidade acima, ele vai retratar aquele contexto histórico em que ele está vivendo naquele período, de acordo com a sua visão artística. Então, a história, ela está de mãos dadas com a literatura. Uma não anda sem a outra. Então, não se esqueçam, quando vocês estiverem estudando literatura, ao mesmo tempo vocês também estão tendo noção do contexto histórico daquele período histórico em determinada época. Por isso que chama escolas literárias. Escolas literárias porque faz parte, inclusive, desses períodos históricos. Daí a importância de história e literatura, tá ok? Vou passar agora novamente aqui para minha amiga Valéria. Ei, valeu, gatinha! Gente, vamos começar. Vamos lá, vamos pensar aqui. A gente já falou de literatura e história. Eu queria que vocês entendessem o seguinte. Eu perguntei para vocês no primeiro dia, qual que é a diferença entre literatura e história? Qual que é a diferença de um livro, por exemplo, Grande Sertão Veredas, para um livro de história de ensino médio, por exemplo? A diferença é que a história vai retratar os fatos. A literatura vai retratar os fatos, vai retratar um momento e que realmente um contexto histórico, social, psicológico, antropológico, como aquelas pessoas pensavam, como elas se sentiam, um contexto realmente, isso tem que estar amarrado ao contexto histórico, isso tem que ser real, mas é uma ficção. É uma história que trabalha com a arte. Ela não tem compromisso de verdade. De verdade, o que eu quero dizer é, personagem existiu? Ele realmente era aquele personagem? Eu estou contando uma história real? Não, eu estou falando de ficção. Mas dentro da ficção, o momento histórico ele é real. O momento político, como a Heloísa falou, também é real. Por quê? Porque a literatura ela tem muito compromisso com o aspecto social. Ela tem esse compromisso de abordar questões sociais que são importantes, questões sociais, questões políticas, tá? Então, essa é a diferença entre os dois. A história pode abordar um fato fictício? Não, a história trabalha com fato, com verdade.
tá? Mas a literatura é arte. Essa é a diferença. Bom, vamos para lá, gente. Eu trouxe um texto para vocês que chama-se Gravar na Pedra e Escrever na Areia. Eu acho até que a gente já trabalhou com ele. Ele é de um autor que se chama Júlio César de Melo Souza, era um matemático. Esse autor já morreu e ele usava o pseudônimo de Malbatarran. Ele usava muita matemática para falar. Esse texto vai abordar um momento histórico do qual o autor não viveu. Ele é um autor que morreu tem pouco tempo e ele vai viver um momento de dois caravaneiros, de dois senhores ricos que estavam atravessando o deserto. Olha, não era o nosso país, não era a nossa realidade, não era o nosso momento. É tudo diferente. Eles vão atravessar, dois amigos vão atravessar junto com seus servos e vai acontecer uma treta lá, vai acontecer vai dar ruim em alguma coisa e eles vão se desentender, tá? E eles vão ver, vai ter uma moral aqui, que quando você ajuda o outro, você tem que lembrar disso, da questão da gratidão, tá? Bom, eu coloquei esse texto todo aqui, é só para poder ilustrar, tá? Agora nós vamos fazer uma análise externa, mais ou menos aqui. Qual que é o nome do autor? Malbatarran. Em que ano a obra foi escrita? Bom, ela deve ter sido escrita nos anos 70, mas ela foi escrita nos anos 70. O autor viveu durante o contexto histórico abordado na obra? Não. Esse é um momento histórico do qual o autor não viveu. Mas ele precisou pesquisar como que era, como eles viviam, como que era a hierarquia entre o senhor e os seus servos. Eles eram escravos ou eram servos? Como é que era essa diferença? Ele precisou pesquisar. A obra retrata um período anterior ao contexto histórico em que o autor viveu? Sim. Ele teve que pesquisar, como eu disse anteriormente. A segunda análise interna. Qual conteúdo histórico a obra aborda? Aborda um período histórico que talvez tenha sido ali depois da Idade Média. Então é um período que a gente não viveu, o autor não viveu, tá? Qual é o principal assunto da obra? O principal assunto da obra vai ser a questão da gratidão. Então eu posso trazer, poderia colocar isso no futuro? Poderia. Gratidão, a gente sabe que é sempre uma questão que os homens sabem e precisam retratar assim, tá? Qual parte você achou mais interessante na obra? Aqui você teria que ler o texto, que é curto, tá? Na internet, é tranquilo, para que você pudesse falar. O que eu quis fazer com isso, gente? Eu quis mostrar para vocês que, apesar de ser ficção, o Júlio César inventou a história, ele criou na cabeça dele, ele teve que pesquisar o momento histórico. Ele não sabia qual era, ele não viveu ali, mas ele precisou pesquisar, tá? Essa é a questão que eu quero trazer para vocês e foi por isso que eu chamei minha best friend forever and ever, Helenise, para retratar para vocês. Porque o momento histórico ele é muito importante para que o Malbatarran pudesse escrever esse conto, tá? Bora lá! Então, eu quero que vocês entendam qual a diferença entre o texto literário e o texto não literário. Vamos colocar o texto literário aqui, toda a obra de ficção. E o texto não literário, as notícias, as reportagens, os editoriais, os ensaios, os livros de história, tudo isso é um texto não literário. Qual que é a função do texto literário, gente? Emocionar, sensibilizar, tá? Ele não tem compromisso com a verdade, mas tem compromisso com o contexto histórico, social e político, tá? Isso é importante. Ficção tem uma linguagem poética, tem uma ficção recriada da realidade, é uma linguagem ambígua e conotativa. Deixa eu falar para vocês. Aristóteles elegeu lá, quando ele separou os 3 gêneros textuais, a gente trabalhava com 3 gêneros textuais muito bem separados: dramático, poético e o dramático, o poético e o lírico. Tá? Eles eram muito bem separados. Aristóteles elegeu o gênero textual dramático como o mais importante. Por quê? Porque o dramático recriava a realidade. A partir da realidade, a gente sofria uma mudança, uma transformação, a gente via em cena uma transformação que era necessária fazer e dali a sociedade como um todo melhorava.
tá? A gente tinha o que eles chamam dentro da literatura de catarse. Eu estou vendo uma injustiça social sendo retratada em cena, aquilo não existiu, mas poderia existir na realidade. Então, se poderia existir na realidade, e eu estou vendo aquele fato lá acontecendo, eu preciso mudar a realidade. É por isso que Aristóteles elegeu como o melhor gênero textual, tá? Gente, mas lembra, literatura tem compromisso com arte. Eu tenho até uma coisa que se chama liberdade poética. Quando eu faço um poema, por exemplo, eu posso subverter a ordem da língua. A ordem da nossa língua portuguesa é sujeito, objeto e seus complementos. Sujeito, verbo e objeto, que são seus complementos. Dentro da poesia eu posso até mudar isso. Eu posso pôr um complemento, um sujeito, eu posso fazer essas transformações, porque a gente tem uma coisa que se chama liberdade poética, tá? Bom, agora eu vou falar para vocês um pouquinho da intertextualidade. Eu tenho a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que fala sobre o amor. O amor é fogo. Se eu ainda falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, como um sino que tine. Eu tenho certeza que vocês já ouviram essa passagem da Bíblia, porque ela é muito famosa. Eu estou falando de intertextualidade. O que é intertextualidade? Eu pego um texto, aqui a gente tem a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que é um texto. Aí eu pego outro texto, que é o de Luiz Vaz de Camões, que com certeza, ao escrever esse poema maravilhoso, ele se inspirou nessa carta, tá? Bom, aí eu tenho Amor é fogo que há de se ver. Tem partes da primeira carta de São Paulo aos Coríntios que está aqui dentro. Ah, então Luiz Vaz de Camões copiou? Não, ele fez uma junção e dessa junção se criou um texto novo. Aí tem mais uma novidade. Renato Russo escreveu a música Monte Castelo, que é a junção dos dois textos. E aí, então ele copiou, então eu não podia ter feito isso? Não, ele podia. A gente está falando de liberdade poética, tá? Lembrem-se disso, a gente está sempre falando de liberdade poética. Bom, eu queria que vocês entendessem um pouquinho o que é literatura. Eu queria que vocês tivessem essa pincelada, essa foi a minha intenção. E nós vamos trabalhar muito com isso o ano inteiro, tá? Eu espero que tenha ficado claro, por hoje é só isso. Na semana da quarta-feira eu mando uma atividade para vocês, pra gente fixar melhor um pouquinho esse conteúdo, tá bom? Muito obrigada, beijo!